Olá, queridos amigos, amigas, eu cumprimento vocês com a paz e a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Gotas Espirituais trazem mensagens que brotaram no coração de Deus para o nosso coração. Estas mensagens estão escritas na Bíblia, a Palavra de Deus, onde tudo o que nela está escrito é verdadeiro, nela não há erros. Uma das mais belas músicas que eu conheço é Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. A melodia desta música é inconfundível e quando eu a ouço, realmente ela toca na minha sensibilidade. Mas por detrás desta linda música há uma história emocionante da vida de John Newton. E eu quero conversar com vocês exatamente sobre este nome. Quem foi John Newton? Ele nasceu em Londres no ano 1725 e o seu pai era um comandante de navio da Marinha Britânica e a sua mãe era muito dedicada ao seu filho, lia capítulos inteiros da Bíblia para ele ouvir, bem como hinos, alguns poemas, mas infelizmente a sua mãe morreu antes que Newton completasse o seu 7º ano de idade. Pouco tempo depois da morte, o pai de Newton casou-se novamente. Agora, John vai crescendo sem a presença e os cuidados da sua mãe, então começam a surgir conflitos inevitáveis com seu pai, que queria de toda forma que Newton seguisse a carreira na Marinha Britânica. Newton vai crescendo e ele tornou-se um jovem rebelde e na sua adolescência ele foi colocado num internato pelo pai, mas de lá ele foi expulso porque não suportou, então ele teve que voltar a conviver com seu pai. Aos 19 anos, Newton foi obrigado a se alistar na Marinha Britânica e depois de algum tempo ele desertou, ele abandonou a Marinha, mas ele foi capturado, foi preso e foi colocado a bordo de um navio e ali ele entrou em depressão e ele tentou planejar o assassinato daquele capitão que o havia maltratado. Mas Newton foi transferido para um outro navio que estava com destino à África, à procura de escravos. Um negócio bastante lucrativo naqueles tempos. E trabalhando para um traficante britânico, Newton alcançava altos lucros com a quantidade de escravos que ele conseguia capturar. Newton tinha convivência direta com esses escravos. Eles eram maltratados durante as viagens e os doentes, os mais fracos, não suportavam e morriam nos porões dos navios. E mesmo conhecendo o lamento triste e doloroso dos escravos, Newton mostrava-se insensível ao sofrimento deles. E na noite do dia 21 de março de 1748, uma violenta tempestade atingiu o seu navio e Newton clamou pela primeira vez a Deus depois de muitos anos. Ele teve medo da morte e ele refletiu em tudo o que havia feito naqueles últimos anos, inclusive as suas atitudes de zombaria dos fatos históricos do cristianismo. A tempestade diminuiu e depois de alguns dias eles chegaram em terra firme. Newton atribuiu a Deus aquele livramento que tiveram e ele reconheceu que Deus respondera às suas orações. Um ano depois, em uma viagem para capturar escravos na África, Newton foi acometido de malária. A doença o manteve numa cama por vários dias. Ali, ele provavelmente se lembrou dos ensinamentos de sua mãe, que havia plantado a sementinha do Evangelho no seu coração quando ainda era criança. Em um determinado dia, mesmo enfraquecido pela malária, ele confessou os seus pecados e pediu o perdão de Deus, e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Daquele momento em diante, a vida de Newton vai mudando. Ele mesmo declarou: "Eu comecei a entender e a ter esperança de ser preservado e salvo, não por meu próprio poder e santidade, mas pelo imenso poder e promessa de Deus, através da fé num Salvador imutável." Mais tarde, Newton se conscientizou de que o tráfico de escravos deveria ser extinto porque era cruel e era imoral. Newton mesmo afirmou: "Eu considerava a religião como um meio necessário para se escapar do inferno, mas eu amava o pecado e não estava disposto a abandoná-lo. A força do hábito e a ganância pelo dinheiro cegavam os meus olhos."
John Newton reconheceu os males e pecados envolvidos no tráfico de escravos e durante muitos anos ele trabalhou duramente para combater e acabar esta prática. Até que, algum tempo depois, o parlamento britânico aprovou o decreto da abolição do tráfico de escravos. Nos 43 últimos anos de sua vida, Newton pregou o Evangelho e, já velho e debilitado, ele escreveu esta frase: "Minha memória já quase se foi, mas eu recordo de duas coisas. Primeiro, é que eu sou um grande pecador. Segundo, que Jesus Cristo é meu grande Salvador." Ele faleceu com 82 anos e em 21 de dezembro de 1807. John Newton é o autor da letra de Amazing Grace, que ele escreveu em 1772. Um fato curioso é que esta música não tem o autor da melodia. Acredita-se que o próprio Newton introduziu o som produzido pelos escravos em forma de lamento durante as viagens dentro dos navios. Veja como é maravilhoso conhecer o agir de Deus na vida de John Newton, que foi transformado de um mercador de escravos para pregador do Evangelho. Agora eu convido você a ouvir Amazing Grace no vídeo a seguir. Observe a letra e a melodia desta música. É uma mensagem de apelo à graça divina que traz conforto e paz. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When